Na Rádio Adore. É sempre mais! Adore mais. Porque você foi feito para brilhar. Está chegando pela primeira vez no Brasil, com exclusividade da Adore 98.1. Um programa que vai mudar a sua vida. Life Academy, a Academia da Vida. O mais completo programa de planejamento de vida e desenvolvimento pessoal sob medida para você que deseja se conhecer melhor. Ou para você que deseja planejar sua vida, desenvolver todo o seu potencial Realizar seus maiores sonhos. e conquistar o que a vida tem de melhor. Life Academy, a Academia da Vida. Estreia no dia 1º de fevereiro, às 3 da tarde, na Adore FM 98.1. Embarque nesta aventura e faça de 2018 o melhor ano da sua vida. Acesse agora academiadavida.online para participar e concorrer a muitos brindes. É a Life Academy, Academia da Vida, fazendo sua vida melhor. Já está valendo, Academia da Vida.online. Professor Gerson, seja muito bem-vindo. Boa tarde, que honra recebê-lo novamente aqui. Jeremias, a honra é minha, especialmente de poder estar aqui hoje, justamente no dia do obrigado. Dia do obrigado. Porque aí eu tenho que falar um obrigado. Ah, é? Um obrigado pela tua existência. Ah, muito obrigado. Porque você sabe que desde muito obrigado, estou devolvendo. Você sabe que desde o nosso último encontro Ah. aqui, eu fiquei seu fã. Jura? Eu fiquei seu fã. Puxa vida. E há uma razão específica para isso, porque você usa os seus dons, a sua habilidade para melhorar a vida das pessoas. E a gente tem que agradecer a Deus pela existência, pela sua existência. Muito obrigado, muito obrigado. E também sei que o senhor exerce uma função importante na vida de milhares de pessoas. Então, em nome de todas essas pessoas que talvez não tenham tido a chance de dizer obrigado ao professor Gerson, eu estou dizendo hoje, muito obrigado também. Obrigado, Jeremias, obrigado. Seja muito bem-vindo. Como é que passou aí das festas do fim de ano? Nós falamos, acredite se quiser, ouvinte, ele é tão trabalhador. E aí uma razão pela qual eu também acredito que o sucesso só vem por causa de muito trabalho. Estou errado no meu pensamento, professor? A gente Não. colhe o que a gente planta, não é? Gente, ele trabalhou até 7 da noite do dia 31. 19 horas do dia 31 de dezembro. Olha, eu trabalho, porque o rádio exige, né, o diário, mas o senhor trabalhou mais que eu. É que o trabalho é uma fonte permanente de inspiração. Para mim também. Uma fonte permanente de inspiração. Principalmente quando a gente faz o que gosta. Eu, às vezes, até me ressinto de que as pessoas me paguem para fazer o meu trabalho, porque é tanta diversão que você receber para se divertir é ótimo. É ótimo. Eu não falo isso aqui no ar porque eu tenho medo deles acreditarem e não me pagam mais. É verdade, é verdade. Mas também nunca trabalhei, só me diverti só. Pois é, esse é o lado bom da coisa. Agora me conta, é uma novidade que está chegando ao Brasil. A Adore FM está trazendo esse projeto junto com o senhor, que é o Life Academy, ou Academia da Vida. Aliás, você que está me ouvindo, acesse academiadavida.online. Preciso muito que você acesse esse site, academiadavida.online. O que é o Life Academy? O que é? Do que se trata? O que é a Life Academy? Boa pergunta. E eu vou contar uma história. Diga. Veja, assim, a gente vive num mundo onde é comum as pessoas terem uma vida limitada e mediana. É comum, mas não deveria ser normal. O normal deveria ser que cada pessoa tivesse uma vida plena, uma vida de abundância. É pelas características pelas quais nós somos projetados, né? As tecnologias embarcadas no ser humano, as competências embarcadas no ser humano, elas são propícias para que cada pessoa tenha uma vida plena. Mas o fato é que a maioria das pessoas tem uma vida limitada e mediana. Eu vou contar uma rápida história. Eu gosto de histórias. Quando você diz a maioria das pessoas, você tem uma porcentagem? 80% dos seres humanos têm essa vida mediana? Eu diria que pelo menos uns 70% das pessoas têm uma vida mediana ou pelo menos uma vida muito abaixo daquilo que é o real potencial delas. Certo. Deixa eu contar uma rápida história. Durante 10 anos, nós mantivemos na recepção dos nossos escritórios um pequeno arbusto. Ele chegou ali num vaso com 50 centímetros de altura e 10 anos depois ele tinha 1,20 m. Então ele cresceu 70 centímetros em 10 anos, uma média de 7 centímetros por ano.
Certo. No final desses 10 anos, por uma certa circunstância, eu transplantei aquele arbusto para o jardim da casa onde eu moro hoje. Tirou da empresa, Tirei da empresa, o arbusto e levou para casa. Para casa. E coloquei ali no jardim. Aí, para minha surpresa, e foi uma lição tremenda, em menos de 1 ano, aquele arbusto estava maior que o meu muro, que tem 3,5 metros de altura. Com quase 2 anos, ele já estava mais alto que o segundo andar da casa, então ele já tinha praticamente 7 metros. Então, ele levou 10 anos para crescer 70 centímetros, 7 centímetros ao ano. E em 2 anos, ele cresceu praticamente 6 metros. Tudo porque o senhor mudou o ambiente do arbusto. Eu mudei o ambiente dele. Agora, veja bem, desde o momento que aquele arbusto foi colocado naquele vaso, na genética dele já estava escrito que ele deveria ser uma grande árvore. Ocorre que, porque durante todos esses 10 anos, ele ficou restrito ao que a gente chama de fatores inibidores, não é? Ou restritivos, não é? Esses fatores impediram que ele se transformasse e fosse tudo o que ele pode ser. Agora, quando nós nos livramos daquelas circunstâncias que eram restritivas, não é? Do Então, concreto ele daquele tinha um que vaso que circundava. impedia as suas raízes de crescerem. Aquele vaso limitava a quantidade de água que ele podia absorver. Ele não tinha sol, ele não tinha ar suficiente. Quando ele encontrou liberdade para suas raízes, água em abundância, o sol e a energia que ele precisava, se livrou dos fatores restritivos, ele se transformou em tudo que ele podia ser. A minha percepção e a minha experiência ao longo desses mais de 25 anos lidando com o desenvolvimento de pessoas é que a maioria da vida das pessoas é como arbusto quando elas deveriam ser árvores. A Life Academy, ela existe exatamente para ajudar as pessoas a entenderem quais são os fatores que as puxam para baixo, quais são os elementos restritivos que impedem que elas sejam tudo o que elas poderiam ser, que elas realizem tudo o que elas poderiam realizar e que elas conquistem tudo aquilo que elas poderiam conquistar. Então, a Life Academy existe exatamente para ajudar pessoas que sentem que a sua vida é um arbusto, que não deslancha, que não vai para frente, a encontrarem as razões para que e se tornarem verdadeiras árvores. E por que Academia da Vida, não é? Porque a gente chama de Academia da Vida. Porque o objetivo da Life Academy é suprir aquelas deficiências de formação, de capacitação para o sucesso que a nossa família, por alguma razão, não foi capaz de dar, que a escola não proveu e o meio aonde a gente se relaciona, a comunidade, muitas vezes a própria igreja, o ambiente de trabalho também não proporcionaram. Então, a Academia da Vida, ela vem suprir justamente esses conhecimentos, essas habilidades, esses instrumentos de pensamento para transformar vidas que são arbustos em verdadeiras árvores, a ajudar a que as pessoas sejam tudo aquilo que elas poderiam ser. Essa Academia da Vida faz algo que é dificílimo. O chamado olho clínico, quando eu enxergo o potencial na pessoa de ser maior do que aquilo que é, de fato. Isso eu diria que é até raro, quando alguém o vê ainda pequeno, sabendo que você é grande. A Life Academy ajuda isso. Ajuda, exatamente. Porque às vezes a pessoa se volta, professor, e desculpa se eu estiver dizendo bobagem, por favor, me interrompa. A pessoa fala assim, eu sou bom, eu sei fazer em qualquer área, mas eu não sou visto. Tá? Isso é, por exemplo, um fator que determina o destino de muitas pessoas, né? E a pessoa acaba não tendo o seu potencial explorado por falta de alguém que o veja. Com a Life Academy, ou seja, com a Academia da Vida, eu me apercebendo disso, eu também posso fazer com que estas pessoas me vejam de fato do tamanho que eu sou. Também tem esse lado? Também tem esse lado, né? Na verdade, você tocou em dois conceitos importantíssimos, né? Primeiro é esse conceito de ser visto, né? O Woody Allen ele dizia que 80% do sucesso está em aparecer, né? Você precisa ser visto, né? O outro tema é potencial.
Esse tema potencial, para o meio em que eu vivo de desenvolvimento humano, da própria a Academia da Vida, Life Academy, é essencial. Eu comecei a trabalhar nesse tema em meados dos anos 80, lá por volta de 86, 87, quando eu me especializei em planejamento de carreiras e sucessão para formar executivos para empresas. Certo. E esse tema potencial é um tema que sempre me preocupou, porque você tem que olhar no indivíduo e dizer ele tem potencial. E para você definir alguma coisa, você tem que ser capaz de descrever isso, não é? E eu queria encontrar uma definição de potencial, mas nunca achei no dicionário, na enciclopédia, em nenhum lugar uma definição boa de potencial. E acabei inventando uma, já que não tinha uma que me satisfizesse. Vou criá-la. Eu criei uma, né? O que é potencial? É aquilo que já está, ainda não é, mas tem tudo para ser, né? Então isso é potencial. Ótimo. Está lá dentro, ainda não é, mas tem tudo para ser. Tem tudo para ser. Agora, o outro aspecto importante é que você precisa saber o que vai fazer com esse potencial. Aí você precisa desenvolver o potencial. E para desenvolver, você precisa também entender o que significa desenvolver. Porque muitas vezes a gente tem uma visão equivocada do que é desenvolver. Via de regra, na consultoria, quando a gente chega em algumas empresas e vai olhar os programas de desenvolvimento, você vai ver que eles não têm programas de desenvolvimento, eles têm programas de condicionamento, que é bem diferente de desenvolvimento. Desenvolver, a palavra desenvolver é a combinação de dois radicais latinos, des e envolvere, que é tirar do invólucro, tirar da casca. Então, desenvolver tem a ver com tirar da embalagem, tirar da casca o quê? O potencial, aquilo que está lá dentro. E grande parte, ou a maior parte das pessoas não se desenvolve o seu potencial, primeiro, porque não conhece o seu potencial, não consegue identificar o seu potencial. Então, não consegue se enxergar. Não consegue se enxergar. Por quê? Porque não tem um autoconhecimento. Ou porque foi condicionado àquilo. Foi condicionado a crer que não pode, e isso faz parte das crenças restritivas. Isso tem um módulo específico dentro da Academia da Vida em que a gente trabalha isso, ajudar o indivíduo a eliminar as suas crenças limitadoras. E muitas vezes o indivíduo passou a vida inteira ouvindo dos pais, da escola, uma série de elementos que o fizeram acreditar que eu não posso, eu não consigo e tal. Eu te dar um exemplo. Faz alguns meses eu entrevistei um indivíduo, um jovem brilhante, uma excelente formação, e eu olhei e disse, olha, eu acho que você teria possibilidade de carreira nessas empresas, e elenquei uma série de empresas de alto padrão que eu entendia que ele tinha a possibilidade de perfil para. Ele olhou para mim e disse assim, isso não é para mim. E eu fiquei pensando, de onde veio isso? Essa limitação. De onde veio essa limitação? Essa limitação não existe. Essa limitação está na mente dele. Eu tenho certeza que quando ele se libertar, e a gente está trabalhando com isso, a gente libertá-lo dessa crença e ele for na direção dessas empresas, elas vão reconhecer um talento que ele mesmo não está sendo capaz de reconhecer. Então, esse é um dos elementos pelos quais as pessoas não se desenvolvem. Agora, como é que você chega a esse ponto de ajudar esse indivíduo a encontrar o seu potencial, acreditar nele e partir para realizar? Aí tem a ver com um modelo estruturado e sistêmico que a Life Academy tem, que é um programa começo, meio e fim, com um passo na sequência do outro, que vai ajudar a chegar até esse ponto. Passo 1. Passo 1. Vou contar mais uma história. Adoro as histórias que são como as parábolas, né, que Jesus contou. Nos ensinam muito, de maneira muito simples, pois não? Você, como é um artista das palavras, você vai entender bem o que eu estou te dizendo. As histórias estão para a palavra falada, como a melodia está para a letra da música. Tudo. Não é? Então, é exatamente esse ponto. Então, veja bem, 2 semanas depois daquele fatídico 11 de setembro, certo, uma madrugada eu estava assistindo um jornalismo na CNN e estava dando ali uma entrevista o então prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani. Que exterminou a violência na cidade de Nova York. Que exterminou a violência, não é? Tomara que o nosso prefeito João Dória vá nessa direção, porque a gente está precisando disso. E aqui, muito. Não é? Eu vi recentemente aqui uma reportagem, assim, os índices de violência em Nova York hoje são assim
assim, você anda tranquilo na cidade de Nova York com telefone, com celular, com carro, seja o que for, você vai e vem e tal. Eu, pessoalmente, passei uns dias trabalhando no ano passado em Nova York e, assim, eu tinha total tranquilidade para ir vir. Mas, enfim, o Rodolfo Giuliani estava dando uma entrevista nesse dia falando a respeito do atentado 11 de setembro, que tinha acontecido 2 semanas atrás. E ele estava dizendo o seguinte, que na tarde do 11 de setembro, quando ele reuniu a equipe para entender o que estava acontecendo, eles chegaram a uma conclusão. A conclusão que eles chegaram é que na cidade de Nova York eles tinham um plano de contingência para qualquer circunstância que você possa imaginar. Eles tinham plano de contingência para tempestades, para nevasca, para enchente, para furacão, para blackout. Aliás, eu estive em Nova York em 2013, em agosto de 2013, no dia que houve o blackout. Nós ficamos 23 horas sem energia lá. Mas o fato é que eles disseram, nós tínhamos plano de contingência em Nova York para toda e qualquer situação que você possa imaginar. Mas, e aí tem sempre o mas, para aquela circunstância que nós estávamos vivendo naquele dia, ele diz, nós não tínhamos um plano. E aí o que acontece quando você não tem um plano? Você vira passageiro, você fica a reboque das circunstâncias, você fica refém das circunstâncias, você não age, você reage. Por que eu estou dizendo isso? Porque o primeiro passo para um indivíduo se realizar ou desenvolver todo o seu potencial é elementar, é ter um plano. Porque quando você não... Ou seja, um plano, quando o senhor diz um plano, é eu sei onde eu quero chegar. Exatamente. Esse é o plano. Esse é o plano. E a gente tem uma técnica em Life Academy que é fazer uma pergunta. A pergunta é, onde, meu querido ouvinte, você gostaria de estar exatamente daqui a 5 anos? Quem é a pessoa que você gostaria de ser daqui a 5 anos? Onde você gostaria de estar? O que você gostaria de estar fazendo daqui a 5 anos? E quais as coisas que você gostaria de ter conquistado daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Normalmente... Parei para pensar. Normalmente, quando a gente faz essa pergunta, a maior parte das pessoas gagueja, dá branco e não consegue responder. Vamos lá, exemplo. Bia, daqui a 5 anos, pega esse microfone aí. Pode falar nesse microfone aí, Bia. Você quer estar onde? Quer fazer Boa o quê? tarde, Boa todo tarde, mundo. seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu estou me utilizando aqui da tua técnica, professor Gerson, para pegar alguém assim. Vamos fazer A um Bia, case aqui agora com a Bia. ok? ela é recém-formada, fez faculdade de comunicação, rádio e TV. E acabou de se matricular agora na Life Academy, Aê! Academia da Vida, Olha! primeira aluna. Muito obrigada. Presentão, hein? Daqui a 5 anos, você quer estar onde? Eu quero estar trabalhando com audiovisual, com cinema, roteirista Nossa. especializada. Olha aí. Paulo, você, daqui a 5 anos, você quer estar onde? Boa tarde, Gerê. Boa tarde. Eu quero estar com a minha produtora em pé. Opa. Elisângela, daqui a 5 anos, você eu vou pegar, é lógico. Você acredito que tenha lá também os seus projetos. Mas daqui a 5 anos, você imagina o quê? Boa tarde, ouvinte. Boa tarde. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu tenho alguns. O que eu tenho em principal é, daqui 5 anos, estar agradando a Deus em todas as minhas atividades e ajudando pessoas. Bonito. Pegando o gancho da Elisângela, professor, dá para ter alguns planos, metas, ou eu tenho que ter um só? Então, a resposta da Bia e Do Paulo, foram precisas no sentido de eu quero trabalhar com isso, eu quero ter isso. Ok, elas me deram o que a gente chama de objetivo. Certo. Ok? Em Life Academy. A resposta da Elisângela, ela me deu aquilo que a gente chama de propósito. Você precisa juntar as duas coisas. Né? Por que a Bia quer estar fazendo roteiro, cinema, etc. Porque o Paulo quer ter a sua produtora. Se for só por ter a produtora, é só objetivo. Mas se eles me disserem, eu quero usar a minha arte para melhorar a vida das pessoas, para abençoar as vidas das pessoas, é propósito. Se ele quer ter a produtora dele para impactar e melhorar a vida das pessoas, é propósito. Os propósitos, você pode ter objetivo sem propósito. Agora, a Elisângela é que ela guardou segredo.
Mas ela tem objetivos sobre a forma. Ela não disse, mas ela quer ser dona de FM, tá certo? Poxa, então Tá tem que certo. agradá-la, porque eu, como radialista. Já tem que fazer a média. Então, assim, É eu uma quero ter futura a minha própria radiodifusora. FM, tá certo? Então, veja, esse é o ponto. Então, o importante é que você seja capaz de definir, em primeiro lugar, responder à pergunta: o que eu quero fazer da minha vida? Para onde eu vou com a minha vida? Agora, na sequência, algumas pessoas, e muitas, não conseguem responder. Não conseguem. E Life Academy tem todo um conjunto de ferramentas que vai ajudar essas pessoas a descobrirem exatamente o que eles gostariam de fazer da sua vida. Via de regra, quem não consegue dizer claramente os seus objetivos é porque ainda não se encontrou consigo mesmo, ainda não se conheceu exatamente, então ainda não está conseguindo ali entender quais são daquilo que ele é bom, aquilo que efetivamente dá prazer, não é? Então, o primeiro passo para essas pessoas que não estão conseguindo agora dizer: Gerson, eu agora não consigo dizer o que eu gostaria de fazer com a minha vida. Ótimo, não se preocupe. Você tem todas as possibilidades do mundo, mas precisa fazer um processo de imersão, de autoconhecimento, de usar um conjunto de ferramentas para descobrir quais são as suas aptidões, quais são os seus verdadeiros talentos e, a partir daí, começar a explorar cenários de possibilidades aonde você poderia usar o seu talento. Então, o primeiro passo é esse: definir o que eu quero, para onde eu quero levar a minha vida, quem eu quero ser, o que eu quero fazer e o que eu desejo ter. Bom, agora, essa é a primeira parte só do planejamento. Sim. Agora, isso, abrindo aqui um parênteses, isso em qualquer fase da vida. Em qualquer fase da Tem vida. aquela moça de 20 anos nos ouvindo que está cursando a faculdade e se interessou por esse papo. E tem aquela senhora de 55 anos que diz: poxa vida, tá aí, eu nunca fiz o que eu gostaria de ter feito. Veja bem. Ou seja, é o Life Academy ou a Academia da Vida. Anote esse site, viu? É muito importante que você me ajude a espalhar. academiadavida.online. academiadavida.online. A qualquer tempo, a qualquer época, é tempo de dar a volta por cima. A qualquer tempo. Veja bem, eu vi recentemente a história de um cidadão que perguntaram a ele, o cidadão com 96 anos, né? E ele resolveu começar a estudar japonês. Aí perguntaram para ele: não, mas por que você com 96 anos vai começar a estudar japonês? Ele falou assim: porque se eu aprender japonês agora, depois fica mais fácil de eu aprender mandarim. Olha, otimismo e perseverança esse tem. Deixa eu te dizer, quando a gente começa a estudar biografias, você percebe que os maiores casos de êxito de sucesso, ou muitos casos de êxito de sucesso, começam com pessoas já depois da meia-idade. Roberto Marinho, exemplo. Depois dos 50 anos de idade, e algumas pessoas em situação assim caótica. Vou dar um exemplo: a Hewlett-Packard. O Hewlett e o Packard, dos dois sobrenomes, eles eram dois engenheiros que aos 50 anos estavam falidos, quebrados, mais quebrado que arroz de segunda, dona de casa entende bem essa linguagem, e eles começaram a HP na garagem. Assim, é uma empresa de fundo de quintal, e ela virou uma gigante. A Golden Cross, que é uma empresa famosa no Brasil, o Dr. Milton Afonso, fundador da Golden Cross, ele começou a Golden Cross com 50 anos. Os maiores movimentos de sucesso, você vê, por exemplo, Abraão, vou trazer isso para o contexto bíblico. Não é? Abraão, não é? Ele foi chamado para iniciar um projeto de fundar uma nação e tinha 75 anos. Foi pai com 100. Com 100 anos. Deus pode fazer da sua vida, da minha vida, a qualquer momento, uma revolução. Então, só não tem jeito aquele que desistiu de si mesmo. Mas enquanto você não desistir de si mesmo, porque Deus nunca desiste, então sempre a possibilidade de identificar quem eu sou, para onde eu quero levar a minha vida e estabelecer então um plano. Aí sim, que é a pergunta que a gente teria que fazer para os nossos alunos aqui da Academia da Vida. Porque o rádio é uma sala de aula também e o senhor é o professor. Uhum. Então, uma vez que você quer ter a sua produtora, uma vez que você quer ser
Roteirista, roteirista, de cinema, uma vez que você quer ter a sua dona de própria FM, FM, o que esquece você de está mim, viu? fazendo, exatamente qual é o caminho que você precisa percorrer. E aí, naturalmente, esse é o passo que precisa ser dado. Normalmente eu pergunto assim, como seria a sua vida se você soubesse exatamente quem você quer ser, aonde você quer chegar e você tivesse um plano concreto para fazer? A maior parte das pessoas diz que ela seria muito melhor e muito diferente do que é. E eu pergunto, então, por que você não faz? E essa pergunta ela é importante para nós aqui, essa resposta é importante para nós aqui. As pessoas dizem assim, Gerson, é o que eu gostaria de fazer. Mas, para ser sincero, eu não sei como fazer isso, eu não sei nem por onde começar. E aí, qual é a boa notícia? Existe academia. Academia da Vida tem todo um processo de planejamento, de instrumentos de pensamento, de reflexões, de ferramentas que conduzem o indivíduo passo a passo a construir o seu próprio planejamento. Você sabe, eu descobri ao longo da vida, eu descobri uma coisa. Quando eu comecei a minha carreira, eu achava que o importante era eu ter todas as respostas. Eu era um meio estilo Pedro, sabe, o apóstolo Pedro? Sim. Quando você lê os evangelhos, você vê que todas as vezes que Jesus faz uma pergunta, Pedro não dá tempo de ninguém falar, ele já responde. Ele sai na frente. Ele já achava que tinha que ter todas as respostas, não é? Com o passar do tempo, eu descobri que não é isso. Você não tem que ter todas as respostas. O que você precisa é saber fazer as perguntas certas. E Life Academy, o modelo de planejamento da Academia da Vida é justamente ajudar as pessoas a fazerem para si mesmas as perguntas certas que vão dar as respostas que elas precisam para realizar e desenvolver todo o seu potencial. Apenas como dica para o rádio hoje, o tempo urge, né? O tempo, esse relógio acelera quando eu chego aqui. Eu não sei. O tempo vai. 1 minuto em 15 segundos. Para quem está nos ouvindo, que pergunta essa pessoa deve se fazer para saber se está no caminho certo ou não? Um minutinho. Coloca a chamada do Life Academy e o nosso querido professor Gerson, e eu hoje também sou aluno, e nessa sala de aula nós temos muito que aprender. Rádio Adore. Adore mais. Porque você foi feito para brilhar. Está chegando pela primeira vez no Brasil, com exclusividade da Adore 98.1. Um programa que vai mudar a sua vida. Life Academy, a Academia da Vida. O mais completo programa de planejamento de vida e desenvolvimento pessoal, sob medida para você que deseja se conhecer melhor. Ou para você que deseja planejar sua vida, desenvolver todo o seu potencial Realizar seus maiores sonhos. e conquistar o que a vida tem de melhor. Life Academy, a Academia da Vida. Estreia no dia 1º de fevereiro, às 3 da tarde, na Adore FM 98.1. Embarque nesta aventura e faça de 2018 o melhor ano da sua vida. Acesse agora academiadavida.online para participar e concorrer a muitos brindes. É a Life Academy, Academia da Vida, fazendo sua vida melhor. Adore 98.1. Até o dia 31 de janeiro, eu vou receber o meu querido amigo o professor Gerson para algumas aulas aqui conosco, né? Nós estamos encerrando essa aula de hoje e essa pergunta vai ficar na tua cabeça, com essa resposta para a próxima aula, que é na próxima quarta-feira. Que pergunta eu faço para mim, para saber se eu estou no caminho certo? Boa. Eu vou te dar uma série de perguntas que juntas elas vão ajudar a responder. Então tome nota. Primeiro, eu acordo todos os dias cheio de energia e motivação, porque eu sei que o dia que eu vou ter, ele vai ser um dia para mim excitante. Eu vou sentir que naquele dia eu vou crescer, que naquele dia eu estou preparado para dar um passo, a subir um degrau na direção dos meus objetivos. Para mim está muito claro aonde eu quero chegar e eu percebo que há uma direta correlação entre aquilo que eu estou fazendo e aonde eu quero chegar. Eu percebo que eu estou indo na direção certa ou eu não estou
consciente, ou pelo menos eu não está claro para mim a direção para onde eu deveria estar indo. Eu estou indo na velocidade que eu gostaria de ir, estou na direção certa, mas eu estou indo na velocidade correta. Sabe, quando a gente está começando agora um ano, né, é muito comum nessa virada do ano as pessoas pensarem assim, o que 2018 vai trazer para mim? E as pessoas têm uma ideia de que o ano é como uma espécie de saco de Papai Noel, da onde saem 12 caixas, uma caixa para cada mês. Uhum. E cada mês elas vão abrindo aquela caixa e dentro de cada caixa tem uma caixa para cada semana e dentro de cada caixa de cada semana tem uma caixinha para cada dia e dentro da caixinha de cada dia tem uma hora. E elas têm que ir abrindo aquelas caixas para ver o que o ano vai trazer para elas. É como se o ano tivesse uma personalidade e ele pudesse escolher o que vai dar, o que não vai dar. Na verdade, eu vejo isso de uma maneira. O que tem dentro dessas caixinhas? Tem um conjunto de habilidades que está aí inata ou já desenvolvidas, tempo, um conjunto de recursos e oportunidades que vão passar pela nossa vida. E, naturalmente, a gente é que tem que decidir o que vai fazer com isso. Sou eu que vou decidir o que o ano 2018 vai me trazer. Vai depender do que eu vou fazer com esses recursos que vão passar pela minha mão quando eu abrir cada uma dessas caixinhas. O que eu preciso é ter certeza, eu estou preparado, eu tenho um plano para usar bem o que vai sair de cada uma dessas caixinhas, das habilidades, das competências, eu estou comprometido com isso, eu estou preparado. Se eu não consigo responder com absoluta certeza, eu só posso dar uma dica. Acesse lá academiadavida.online, deixe seus dados lá para receber todas as informações e já começar a concorrer aos brindes e inclusive workshops, imersões que vão ser feitas aqui na Life Academy e traçar um plano e também se libertar ao longo de 2018 de tudo aquilo que te puxa para baixo e impede que você seja tudo o que gostaria de ser, desenvolva e realize tudo que gostaria de realizar e conquiste tudo de bom que a vida reserva para você. academiadavida.online. academiadavida.online. Entre academiadavida.online. Professor Gerson, bateu o sinal, acabou a aula e o Leonardo Gonçalves está cantando ali no pátio. A gente pode sair um pouquinho para ouvir o Léo cantar? Opa, tá na hora do lanchinho, inclusive. Então, obrigado. Grande abraço. Quarta-feira que vem, o senhor está de volta. De volta. E dá uma manchete. Na próxima semana, você vive numa zona de ansiedade, tensão, desgaste ou energia com capacidade para realizar todo o seu potencial? Quero ver, o papo vai ser bom. Na grandeza do amor de Deus.